Graça e paz, queridos. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, que neste momento está nos assistindo, está compartilhando essa mensagem que Deus tem liberado sobre a minha e a sua vida neste lugar. Eu quero louvar a Deus porque não tem sido fácil, mas eu quero que você entenda uma coisa: o que Deus tem para você, o que Deus proporcionou para você é muito maior do que tudo aquilo que você está pensando, tudo aquilo que você está pedindo, tudo aquilo que você está imaginando. A palavra de Deus, ela é muito prática. Você precisa entender o propósito de Deus para a sua vida. Quando você começar a entender o propósito de Deus, você vai mudar a sua realidade, você vai mudar a sua sorte, você vai mudar a sua vida. Eu quero liberar algo tremendo sobre você, uma palavra da parte de Deus para você, algo que pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida. Se você entender essa palavra, você vai ver que Deus, ele vai entrar com a providência adequada para que você possa sair vitorioso dessa situação que te sustenta, que tem te dominado. Algo que você precisa fazer. Existe algo que você precisa fazer. Não pensa que tudo vai ser Deus que vai fazer. Não pensa que tudo vai ser Deus que vai proporcionar para você. Posso falar dessa forma? E eu tenho um tema aqui para você que ele diz o seguinte: tudo começa com uma voz. Tudo começa por uma palavra. Tudo começa por uma declaração. Tudo começa por uma liberação verbal. Tudo começa por aquilo que sai da sua boca. E o texto que eu tenho para você, ele fala do começo de tudo, do início de tudo, de quando Deus, ele desceu na terra para refazer, porque se ele veio refazer, isso quer dizer que já existiu antes. Se ele veio organizar, é porque alguma coisa houve que desorganizou. Se ele veio para melhorar, é porque alguma coisa bagunçou. Então eu quero que você entenda essa palavra, que Deus, quando ele chegou, ele não começou a pegar e empurrar as coisas de um lugar para outro, encostar algo aqui, tirar algo daqui, a separar as coisas com as próprias mãos. Não. Primeira coisa que Deus fez foi liberar palavras, palavras proféticas. Palavras têm direção, palavras têm repouso, palavras têm destino. Melhor dizendo, palavra tem destino. Toda palavra ela tem um destino certo. E o destino dessa palavra que eu tenho hoje para você talvez seja a sua vida, talvez seja as suas emoções, que está ferida a partir de agora, que está machucada, que tem sido pressionado pela situação. Então, amados, primeira coisa que Deus fez, a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio, no início, Deus criou os céus e a terra. E eu quero que você entenda o que está escrito no verso 2. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui é onde está o negócio. Observe que Deus, ele criou os céus e a terra. Mas aqui, o verso 2, ele diz que a terra era sem forma. Mas vamos entender junto. Algo Deus cria, ou algo que Deus cria, ele cria sem forma. Uma coisa criada sem forma é uma coisa feita sem propósito. Uma coisa criada sem forma é uma coisa criada banalmente, só por criar. Mas tudo que se cria para um propósito, se cria com uma finalidade, de uma forma. Então aqui o texto ele diz que a terra estava sem forma e vazia. Eu quero que você entenda que aqui é uma questão de tradução. Esse texto, na tradução original, ele quer dizer que a terra estava bagunçada, vamos colocar dessa forma. A terra estava completamente de cabeça para baixo, eu acredito que eu posso falar dessa forma. Então, querido, se você for entender, as trevas, a escuridão cobria tudo, a face do abismo. Aí o que acontece aqui? Deus, ele libera uma palavra profética. No versículo 3 ele diz: Deus disse, haja luz. Entenda uma coisa, essa palavra haja luz, ela quer dizer eu exponho tudo à luz.
Porque me diga uma coisa, como é que você pode organizar a sua vida se você não expor a luz? Se você não trouxer a luz? Talvez a sua vida, ela está uma bagunça, como a Bíblia diz que a terra estava. Talvez a sua vida está uma situação difícil, como a Bíblia diz que a terra estava. Mas uma palavra profética de Deus, que haja luz, tudo apareceu. Tudo ficou visível. Tudo ficou notório. Então Deus pôde começar a organização a partir do brilho da luz. Jesus Cristo, ele é o brilho da luz que precisa na sua vida para uma organização. Você precisa organizar as suas ideias. Você precisa organizar a sua vida. Mas a escuridão, a treva, está atrapalhando tudo isso. Então uma palavra profética que Deus disse haja luz e houve luz. Aconteceu na hora, verbalmente, uma palavra liberada. Tudo começa a mudar. Lembra disso? Quando você começar a liberar palavras proféticas, tudo vai mudar na sua vida. Exponha o seu problema à luz, exponha a sua vida à luz, traga a realidade de Deus para a sua vida. E você vai ver como Deus vai tratar com você, como Deus vai mudar a sua realidade. E o que é mais interessante é que o quadro, ele diz, Deus viu que a luz era boa. Deus começou a separar e fez separação entre luz e trevas. Comece a separar as coisas pelo som da sua voz. Rejeite toda a situação que está se levantando em sua vida. E comece a entender que o propósito de Deus para se cumprir na sua vida, você primeiro precisa organizá-la pelo som da sua voz, trazendo uma palavra profética de poder. A terra estava sem forma e vazia, mas o ponto que Deus chegou, tudo mudou. A luz representa Jesus. Traz Jesus para a tua vida. Profetiza o avivamento de Deus na tua vida. Profetiza a mudança da tua vida, a mudança da tua história. E veja o que é que Deus vai fazer. Veja como Deus vai agir. Porque a partir do momento que você abre o seu coração para o Senhor, Ele está pronto para liberar poder sobre você. Será que você está preparado? Pare de usar a sua palavra, a sua voz, a ferramenta que você tem contra você. Você está usando a sua voz contra você. Quando você diz, não vai dar certo, porque não dá, porque não tenho, porque isso, porque aquilo, você está profetizando que nada vai dar certo na sua vida. Use a sua palavra para mudar a sua história, use a sua voz para mudar a sua história, profetize sobre o seu problema, faça com que toda essa treva que acometeu você, toda essa bagunça que foi gerada em sua vida, se torne algo tremendo da parte de Deus. A partir do momento que você libera uma palavra, eu não quero mais isso, eu não vou viver mais isso, eu não vou mais sofrer essa situação. Deus vai começar a mudar a tua vida, mudar a tua história. Lembra disso. O Senhor, Ele vai mudar a sua vida. Mas você precisa entender que a sua palavra, ela tem que ser emitida. Ela tem que ser liberada. Libere palavras proféticas, palavras de avivamento. E deixa Deus trabalhar sobre a tua vida. Deus te abençoe. Receba essa palavra e comece a soltar aquilo que o diabo tem prendido ao som da sua voz.